Muitas mulheres esbarram em barreiras do tabu e da vergonha, mas falar sobre a construção da sexualidade feminina é um assunto necessário. É preciso abrir aí caminhos para o autoconhecimento para descobrir o próprio prazer. E é isso que o cenário de diversidade dessa semana vai trazer, o autoconhecimento e a sexualidade feminina. Ficou interessado? Então vem com a gente. Doutora, eu queria saber da senhora primeiro quais são os riscos que essas mulheres elas têm quando elas introduzem alguma coisa que não é essencial. Essencial a gente não diz essencial, mas a gente diz que ela não é adequado, essa é a palavra, para a saúde íntima dela. Então, introduzir materiais não adequados para a sua intimidade sexual, para o seu prazer sexual, pode acarretar algumas alterações no local onde está introduzindo. Então, vamos lá. Se está introduzindo em vagina, na parte vulvar, na mucosa, né, que é o canal lá dentro, materiais que não têm uma lubrificação adequada, ou materiais tipo garrafa PET, alguns vegetais como pepino, cenoura, alguns materiais assim de madeira, pode ocorrer ali alterações na mucosa, levando a infecções, levando a irritações, levando inclusive a trauma, tá? Lembrar que o canal vaginal, ele tem uma contiguidade com o útero. Então, se esses materiais não estejam adequadamente higienizados, né, pode levar a infecções no canal vaginal. Ou traumas mesmo, né? Traumas aqui na entrada da vagina, levando a fissuras. Então, isso ocorre. Não é tão comum, mas há relatos, a gente já atendeu, eu mesma já atendi casos que a paciente estava com muita irritação vaginal e procurou e falou: não, eu fui me satisfazer através da masturbação e ali estava um vegetal e eu utilizei. Aí causou uma irritação, né? Então o ideal é sempre higienizar ou comprar produtos em sex shops adequados, como vibradores, existe inclusive pênis, né? Para esse manuseio que tem uma flexibilidade, são materiais adequados para que não ocorra um trauma na região genital. E as mulheres ainda estão procurando a ginecologista para caso tenha algum tipo de problema durante essa introdução de algum material que não é adequado? Então, na consulta ginecológica, quando a paciente se sente mais à vontade ou quando não, nós ginecologistas devemos abordar a questão da sexualidade feminina. E aí, quando a nossa paciente realmente pergunta sobre essas questões, cabe a nós ensinarmos a anatomia, né? Muitas pacientes, por uma questão cultural, desconhecem a sua genitália. Tá? Então, durante o exame ginecológico, existe um espelho que nós mostramos durante o exame a sua genitália. Então, elas desconhecem o que é o clítoris, né? O clítoris, inclusive, não é só essa porção que fica externa. Ela é um músculo, né? O clítoris é um músculo que se distende aqui pela a questão dos grandes lábios e pela parte posterior. Eu vou inverter aqui para mostrar como é que é lá dentro. Tudo isso é o músculo clitoriano. Então é importante essa mulher se autoconhecer, conhecer o que é sua vulva, sua vagina, região clitoriana, que são áreas de prazer para ela, e outras partes no corpo. Então, esta conversa cabe sim a nós ginecologistas com as nossas pacientes, ensinar essa anatomia, ensinar como ela tem que se tocar, ensinar que ela explore essas áreas erógenas que não estão só aí na vulva e vagina, estão em outras partes do corpo. Então é uma conversa que faz parte da consulta ginecológica, deve ser abordada para ela inclusive se autoconhecer. Doutora, mais uma coisa. A gente sabe que essas mulheres sempre sofreram um certo tabu por conta da sociedade, por conta da cultura. Você ainda acha que esse tabu ainda existe? Essas mulheres ainda se sentem envergonhadas em vir um ginecologista por conta de algum problema ou
só de vir no ginecologista ainda existe esse tabu? Esse tabu diminuiu bastante, né? Eu acho que as campanhas em relação à educação sexual, as campanhas em relação à problemática do câncer de colo de útero, essa globalização toda, né, que nós temos hoje uma abertura de diálogo, eu percebo nos meus 27 anos que atuo como ginecologista que as pacientes mais jovens, elas são mais desinibidas, principalmente quando sua mãe, seu pai conversam sobre isso, e também a educação sexual que passou a ter na escola, falando sobre a questão biológica, falando sobre todas essas questões, favoreceu sim uma educação melhor e culturalmente que essas mulheres comecem a perceber todas essas questões e seus direitos. Então a gente ainda vê algum tabu em algumas questões onde existe uma repressão daquela família e aí ou que existe culturalmente por algumas crenças essas questões, ou algumas pessoas realmente de mais idade que têm aquela vergonha durante o seu exame físico. Mas cabe a nós tranquilizarmos essas mulheres e explicarmos, né? Durante, primeiro, a anamnese, explicar as intercorrências ali que ela possa estar tendo. Volto a dizer, abordar sobre a sexualidade feminina faz parte da consulta ginecológica e durante o exame físico estarmos mostrando junto com ela tudo que vamos realizando, né? Então, num consultório ginecológico, principalmente quando nós vamos para a parte da genitália, existe um foco de luz com espelho que justamente ela se autoconhece naquele momento. Isso é uma forma de quebrar esses tabus, né, do autoconhecimento do corpo, porque culturalmente fica aquela história, o útero é a mãe do corpo, o útero só pensa no útero e esquece que existem outros órgãos ali próximos que são tão importantes quanto o útero, a trompa, o ovário, que onde é produzido os hormônios sexuais, né? O estradiol, a testosterona, e toda uma área externa que ela deve ser realmente bastante explorada durante a questão da sexualidade e do seu prazer. E para finalizar, doutora, eu tenho um questionamento. Caso essas mulheres que tiveram algum problema por inserir algum tipo de produto que não seja adequado, o que elas precisam fazer? Porque a gente sabe que os olhos estão aí para isso e que muitas delas usam de forma inadequada. O que elas precisam fazer? Então, se naquele momento ela utilizou algo e ocasionou imediatamente uma irritabilidade, uma coceira, né, um prurido, e ficou vermelho e ali está irritando muito, a primeira questão é lavar. Lavar bem, com um sabonete neutro e tudo. Agora, se teve trauma, se em decorrência desses traumas, começou horas depois, dias depois, a presença de secreções com odor, secreções com cor diferente, né? Amarelada, um pouco esverdeada, até para o marrom, com sangue, ela deve buscar uma assistência médica, procurar um médico para ser examinada, de preferência o ginecologista. Por quê? Porque a introdução desses materiais, que muitas vezes são abrasivos, podem levar a traumas, a fissuras. É muito comum encontrarmos fissuras nessas áreas. O que é fissura? São pequenas feridinhas e aquilo arde muito, aquilo vai aumentando e aquilo tem que ser tratado. E também corrimento inadequado. Corrimento é justamente secreções inadequadas, secreções que podem estar envolvendo a presença de protozoários, a presença de fungos, a presença de bactérias, e aí merece ter um tratamento adequado. Por quê? Volto a explicar. Há uma contiguidade da cavidade vaginal, do canal vaginal, com o útero para evitarmos doenças inflamatórias pélvicas. Então, é muito comum isso
E você falou uma questão, os óleos, né? Existem vários tipos de óleos, tem óleos específicos para ser utilizado na lubrificação, que não causa essa irritabilidade, porque o que vem ali já são produtos próprios para o pH vaginal. Mas existem óleos comestíveis que não deve ser utilizado aí, porque a concentração dele é diferente. Então, por exemplo, os azeites de oliva, hoje está muito comum a história do óleo de coco. Existe um óleo de coco com pH mais baixo, justamente para essas questões dos fetiches mesmo, dessas lubrificações. Mas existem óleos de coco comestíveis que têm uma concentração mais elevada que tem causado irritação. E existem produtos específicos para isso. Então, existem os hidratantes vaginais, genitais, né? Porque não é só vagina, né? Os hidratantes genitais. Então, hoje já existem hidratantes sem hormônios, né? Inclusive, ele já vem, vem os tubinhos como esse, que se abre. Esse daqui é um exemplo, não tem nada, mas sai um gel daqui, que pode ser aplicado nesta área. Ele tem uma anatomia perfeita para introdução, então não é uma garrafa, né? Não é muito, e que se introduz na vagina ou também no ânus, tá? E é descartável isso, então não causa tanto trauma. Então hoje os hidratantes vaginais, os hidratantes genitais, anais, ele já vem até de uma forma anatômica, justamente para isso. E não é tão caro, ok? Existem hidratantes à base de hormônio. Aí esses são para aquelas mulheres que estão com a atrofia da área genital, elas já estão em uma idade mais avançada, que a deficiência hormonal começa a ocorrer. E aí nós prescrevemos esses hidratantes específicos. E isso vai melhorar para a penetração, vai melhorar a sua libido, vai melhorar a questão toda de manipulação que ela tem que ter e deve ter realmente, deve fazer, deve se autoconhecer, deve descobrir suas zonas erógenas e ter prazer com si próprio. E não sai daí. No próximo bloco nós vamos conversar com a empresária no ramo de sexy shop, Paula Vieira. Há um ano nascia um projeto de comunicação inovador na Amazônia. Em meio a um tempo de incertezas, oferecemos a informação precisa. Temos uma redação com profissionais de excelência e que se preocupa em levar até você um conteúdo de qualidade, apurado e pautado na seriedade jornalística. Nossa revista prioriza todos os cenários: diversidade, religião, política, ciência, tecnologia e educação. Nossos parabéns são em tom de agradecimento a todos os nossos leitores e seguidores. Comemoramos um ano reafirmando nosso compromisso com a verdade e a ética. Acreditamos que por meio da notícia podemos divulgar a região amazônica. Obrigada por estarmos um ano juntos. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo. Cada vez mais, os brinquedos sexuais para mulheres têm ajudado a quebrar os tabus e auxiliado muitas delas a descobrirem sua sexualidade. Estes acessórios são importantes para incorporar na rotina e permitir que elas se conheçam ainda mais. É o que explica a empreendedora do ramo de sexy shop, Paula Vieira. Então, respondendo à tua pergunta, Vitória, as mulheres passam a buscar novos prazeres a partir do momento que ela deixa aquele estigma que ela tem que dar prazer e não receber prazer, algo que é muito, digamos assim, arcaico, né, que a gente traz na nossa educação. Então, a partir do momento que ela não tem mais esse pensamento, ela começa a se autoconhecer, buscar prazer, tanto para ela quanto para o seu parceiro, mas principalmente também para ela, pensando nela.
Em que momento esse empreendimento começou a crescer, principalmente para o ramo das mulheres? Assim, em que momento elas passaram a procurar mais? Olha, Vitória, na verdade, o sex shop em si, ele é muito pensado na mulher. Desde o produto erótico, ele é pensado sim no público feminino, porque o público feminino é aquele bem retraído desde as décadas passadas, há muitos anos atrás. Então, o público hoje do sex shop ainda é voltado para o público feminino, bastante, e tudo é pensado também nelas. Então, cada produto, o ambiente, a forma como abordar determinados assuntos é pensado nesse público, sim. Vocês viram assim, um aumento de procura aqui no sex shop por as mulheres procurando brinquedos eróticos? Sim, com certeza. Não a procura exatamente, mas sim diversificando os produtos, não sendo somente aquele gelzinho ou aquele estimulador básico, não. Elas estão procurando inovação, né? E procurando produtos diferentes, como sugadores, que estão em alta hoje, porque são prazeres únicos para mulheres. Então, é isso que ela está buscando hoje, se autoconhecer, mas buscando o prazer dela, sem limites, né? Vamos colocar assim. Mas outras não, outras já estão bem mais liberais, com outros tipos de pensamentos, já bem modernas, né? Mas ontem mesmo a gente atendeu uma cliente, por incrível que pareça, super envergonhada, que estava buscando um vibrador para auto se conhecer. Então foi legal, porque a gente bateu um papo, a gente indicou vários produtos e ela se decidiu por um, né? Mas ela saiu também ainda muito envergonhada. E olha que não tinha ninguém na loja, a não ser as vendedoras, né? Então, infelizmente ainda tem sim, mas a gente fica feliz que esse público, ele está procurando, ele está buscando novos produtos, se conhecer, né? E está sendo bem propagado também na mídia isso, que é importante, porque as mulheres principalmente acham que elas não devem, que isso é horror, ainda tratavam o sexo como algo primário, né? E graças a Deus isso está mudando e que mude sempre, né? A gente espera. E o cenário diversidade dessa semana fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like e escreve aqui pra gente o que você achou do programa. A gente te espera na próxima sexta-feira. Até logo!